Boa tarde, senhoras e senhores. Damos início ao primeiro ciclo de palestra de novos oradores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Por favor, pedimos a gentileza de silenciarem os celulares. O objetivo do ciclo de palestras é levar os participantes a vivenciarem na prática as técnicas de apresentações exploradas na teoria durante o curso de oratória, de forma a impactar na autoconfiança, competência comunicativa e melhoria nas formas de transmitir conhecimento. Para dar início ao ciclo de palestras, convidamos o agente da Fiscalização Financeira do TCE, Alessandro César Finardi. Finardi é mestre em Criatividade e Inovação pela Universidade Fernando Pessoa de Portugal, pós-graduado em Gestão de Políticas Públicas pela USP, pós-graduado em Gestão de Recursos Humanos e Marketing pela FECEA do Paraná e formado em Administração de Empresas também pela FECEA. Foi eleito melhor orador do Paraná em 2000, pela Câmara Júnior do Paraná, segundo melhor orador do Brasil em 2000 também, pela Câmara Júnior do Brasil. Trabalha no TCESP desde 2009, tendo passado pela Diretoria de Pessoal, Escola de Contas e atualmente está lotado na Coordenadoria de Comunicação Social. Eu quero levar vocês hoje, agora, a fazer uma viagem no tempo. Vamos imaginar que nós voltaremos no tempo há 10 mil anos atrás. Imagine que você está caminhando pela savana e se depara com um enorme tigre dentes de sabre. Imagine como é que era esse bicho, quão fabuloso ele era. Imagina que ele chegava a pesar 450 quilos. Imagina encontrar um bicho desse na sua frente, no meio do mato. Você é armado apenas com uma lança, um pedaço de pau, um bambu, e você encontra isso. Quais são as reações que você teria e que os nossos antepassados tiveram num momento como esse? A boca ia ficar seca, a pupila ia ser dilatada, as pernas iam tremer, a barriga ia ficar com aquele frio na barriga, parecendo que ia ter borboletas dentro da barriga. E aí você está tendo uma reação de estresse. Você tem duas opções: correr, fugir, ou então lutar contra um bicho de 450 quilos. Olha só o tamanho que era o tigre dentes de sabre. Esse aqui é um homem de 1,80 m. Eu tenho 1,88 m e peso 100 quilos. Ele teria quase 5 vezes o meu peso. E aí a gente pode começar a explorar a questão do medo. Do que você tem medo? Quem aqui tem medo de altura? Levanta a mão, por favor. Quem aqui tem medo de voar de avião? Claustrofobia. Medo de ficar desempregado. Os estagiários levantaram a mão. Nós, como funcionários públicos, temos o privilégio de talvez não ter tanto esse medo. Até por isso, verdade. Medo do escuro. Quem tem medo do escuro? Medo de injeção. Não é nem do Lula e nem do Serra, que dá mais medo ainda. Quem tem medo de injeção? E medo de zumbi, fantasma, lobisomem, vampiro? Ou então, animais peçonhentos, cobras, aranhas,
lagartos. E esse aqui, medo de falar em público. Olha só os percentuais desses medos. Altura, 7%. Injeção, 3%. Falar em público, 16%. Escuro, 2%. Desemprego, 7%. Avião, 3%. Claustrofobia, 4%. Zumbis nos Estados Unidos, 9%. Isso aqui é muito engraçado. As pessoas têm medo de zumbi, quase 10% da população americana. E também tem medo de palhaços. E o legal é que essa pesquisa que eu coloquei, ela é baseada em uma pesquisa americana, que os participantes poderiam colocar quantos medos eles quisessem. Já a pesquisa brasileira era só um medo. Então, na pesquisa americana, apareceram coisas bizarras, como medos de palhaços, zumbis e fantasmas. E animais peçonhentos, 2%. O medo de falar em público é conhecido como glossofobia. Alguém aqui, além de mim, é glossofóbico? Algumas pesquisas apontam que o medo de falar em público é maior do que o medo de morrer, gente. Ou seja, tem gente que prefere morrer do que subir aqui e falar em público. E aí a gente começa a pensar em algumas coisas. Será que eu preciso ser corajoso para falar em público? Será que o medo está impregnado da gente e nós não temos como enfrentá-lo? Como que funciona isso? Tem que ser corajoso para falar em público? E aí tem uma questão que o Eddard Stark, o filho dele, o Bran Stark, perguntou em um dos episódios de Game of Thrones: pai, eu acho que eu nunca vou ser corajoso, porque eu tenho medo. Ed Stark respondeu: mas corajoso não é quem não tem medo. Corajoso é quem enfrenta o seu medo. Outro exemplo que nós podemos dar de falar em público e o medo que isso causa é o exemplo da Mônica Lewinsky. Lembram-se dela? Aquela moça que com 22 anos teve um caso com o presidente Bill Clinton nos Estados Unidos. Ela usou as seguintes palavras numa conferência TED Talks: a palavra nervosismo não dá conta de descrever o que eu sentia. Era mais como se eu estivesse sendo dilacerada de pavor, raios de medo, angústia elétrica. Acontece com a gente? Acontece. Olha as características, ou as sensações, os sintomas de uma pessoa que sobe aqui no púlpito, que vem falar em público, podem ter, em maior ou menor escala. O tigre dentes de sabre, às vezes, vai diminuindo, pode ser um gatinho do mato, mas é feroz sempre. Eu não conheço ninguém que tenha falado que não tem medo algum de falar em público. Então, é uma coisa natural. E o medo, na verdade, ele é uma contribuição da natureza para que nossa espécie pudesse chegar viva até os dias de hoje. Imagina se nós não tivéssemos medo. Não tivéssemos medo de um tigre dentes de sabre, ou do mamute, ou de uma preguiça gigante, nós já estaríamos dizimados há muitos e muitos anos. Rigidez nos músculos do pescoço e das costas. Acontece, principalmente momentos antes de subir ao púlpito. Voz tensa e fraca ou trêmula. Vocês já perceberam que às vezes um palestrante está falando e a voz dele começa a dar umas falhadas, assim, parece que alguma coisa está errado. É por causa disso, está tendo uma descarga de adrenalina. Vômitos em casos extremos. Pode acontecer até desmaios, gente. Pessoas que desmaiam por medo de falar em público. Sudorese, as pessoas transpiram muito, principalmente os homens. E a tal da boca seca. Eu fiz uma palestra uma vez no Capefis que chegou a colar a goela uma na outra, e eu bebi quase 2 garrafas de água e não passava. Então é normal? Por que a boca fica seca? A boca fica seca porque a adrenalina que está correndo no seu corpo, ela funciona como uma esponja que seca a sua boca de tal maneira que
Você sente essa sensação horrível daqueles dias de clima seco, pesado, que você tem dificuldade até para respirar. Náuseas, também. Dor de barriga, é comum acontecer. Principalmente para quem vai falar hoje, daqui a pouco, deve ter sentido ou deve estar sentindo algumas coisas como essa. Tremores. É normal a perna tremer? É mais que normal. E aí uma dica. Às vezes você está falando em público, sua perna começa a fazer assim. A dica é a seguinte: deixa tremer, porque se você tentar travar, o que acontece? Não faça isso. Deixa tremer que chega uma hora que ela para. Aumento da pressão arterial e frequência cardíaca. Todas essas reações, fisicamente falando, são as mesmas reações daquele nosso amigo da pré-história, ou na sua viagem mental que você fez, quando se deparou com um tigre dentes de sabre. É a mesma coisa. E aí, nós podemos falar do porquê que nós temos medo de falar em público, então. Qual é a razão para tamanho medo? Maior, às vezes, do que a morte. Medo de passar vergonha. Sim, nós, adultos, morremos de medo de passar vergonha. Quem tem filhos ou tem contato com crianças pequenas, pode ver que, ao chegar num parque de diversões ou num playground, a primeira coisa que as crianças fazem é fazer amizades com todas, já estão brincando, não tem medo de passar vergonha, não tem medo de se enturmar. E com o decorrer do tempo, nós adultos vamos perdendo essa habilidade e vamos nos tornando pessoas cada vez com mais vergonha. O medo de falar em público também está envolvido com o medo de errar. Nós vivemos numa sociedade em que o erro é considerado algo muito grave, quando deveria ser o contrário. Deveríamos incentivar o erro para desenvolver novas ideias criativas, novas alternativas para os nossos processos e atividades do dia a dia. E pagar um mico, então? Teve uma palestra no Capefis que eu terminaria a palestra convidando alguém da plateia para ler apenas uma frase que estaria escrita aqui. E falei, poxa, na hora, cheguei para um amigo meu, falei, ó, é o seguinte, se ninguém subir, você sobe, por favor, senão eu posso passar vergonha. Não pode deixar que eu subo. Cheguei para um outro amigo e falei a mesma coisa, só para garantir. Se ninguém subir, por favor, suba. Pode deixar. Fica tranquilo que eu subo. Chegou na hora, eu fiz o desafio. Falei, ó, quem aqui gostaria de participar de uma experiência, vir até aqui na frente e apenas ler essa frase que está escrita aqui neste papel? E aí ninguém vinha. Meus dois amigos ficavam sentados. Eu olhava para um deles e falava, por quê? Medo de pagar mico. Ainda bem que veio um outro senhor e conseguiu chegar até lá em cima e conseguiu ler a frase que eu tinha escrito. Nas outras palestras que eu fiz, eu aprendi também, porque com a prática a gente vai aprendendo. E eu percebi que um certo estímulo financeiro contribuiria muito para que esse tipo de coisa não desse errado. Então hoje eu também decidi fazer esse desafio para vocês, não para o pessoal que vai fazer a palestra hoje, mas eu gostaria de desafiar alguém da plateia aqui a vir até aqui no púlpito e apenas ler essa frase que está escrita aqui. Quem gostaria? Opa, peraí. 50 para quem vir aqui. Sempre, nós conversamos durante o curso que as pessoas têm aquela ideia errada de que vão pensar assim, fica tranquilo, Finardi, fica tranquilo, tudo vai dar certo. Só que, na verdade, sempre alguma coisa vai dar errado. E aí, quando você se prepara, não, fica tranquilo, alguma coisa sempre vai dar errado. Não pode pensar. Não pode, porque daí você relaxa mais. Por exemplo, eu esqueci de escrever a frase que estou escrevendo agora.
Não foi combinado, hein, gente? Palmeiras não tem mundial, não, desculpa, não, essa frase. Esqueci. Opa. Quem não sobe ao palco por medo das vaias, não recebe os aplausos. Thaís Helena Costa. Merece o cinquentão ou não? Então, obrigado. Medo de levar bronca. Falar em público envolve isso. Medo de ser ridículo. Outra coisa que as crianças têm muito a nos ensinar. Nós precisamos ser mais ridículos, às vezes. E eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim sobre o falar em público. Eu vou dar primeiro a notícia ruim. É o seguinte: o medo de falar em público nunca vai abandonar você. Até mesmo o mais sábio, o mais experiente dos oradores tem medo de falar em público. E a boa notícia é que o falar em público, a competência comunicativa, a sua autoconfiança, pode sim ser desenvolvida. E como exemplo, nós podemos citar aqui o Richard Turere, o menino que vivia na zona rural do Quênia e tinha apenas 12 anos. Agora imagina, a gente pensa aqui na zona rural do estado de São Paulo, ou na zona rural do Mato Grosso do Sul, os lugares mais longínquos do país, e nós já imaginamos como que é viver num lugar desse. Agora imagina viver na zona rural, num lugar completamente afastado, no meio da África, no Quênia. O problema que esse pessoal, a família do Turere tinha, era que o gado deles estava sendo morto por leões. Os leões vinham de noite e atacavam o gado. Dava problema para os fazendeiros, dava problema para os ecologistas, porque os fazendeiros estavam matando os leões, e dava problema para o gado, para todo mundo ali. O que o Turere fez? Ele pegou um monte de bugigangas e entulhos, pedaço de rádio amador e etc., e criou um sistema de uma cerca, tipo um pisca-pisca, onde eles colocavam o gado ali dentro dessa cerca, e durante a noite essas luzes ficavam correndo. Dava a impressão que estava em movimento. Isso fez com que os leões não atacassem mais. Os fazendeiros ficaram felizes, porque o gado não estava mais sendo morto. Os ecologistas ficaram felizes, porque os leões não estavam sendo mortos. E todos ganharam com isso. O Turere, então, ele foi convidado a participar de um TED Talks no Vale do Silício, na Califórnia. Simplesmente, no mesmo congresso que ele ia participar, um dos palestrantes seria o Bill Gates. Agora imagina, um jovem humilde da zona rural do Quênia ia falar no mesmo congresso do que o Bill Gates. Ele foi treinado, foi preparado, desenvolveu essas habilidades, e quando ele chegou no palco para falar, sabe qual fez toda a diferença? A preparação com certeza fez, mas o que cativou a plateia que estava ali assistindo aquela palestra foi a espontaneidade dele, foi a autenticidade do Turere. Ele foi ele mesmo, com toda a sua timidez, com toda a sua vergonha, ele conseguiu dar conta do recado, ele espalhou essa ideia que ele teve e conseguiu transformar o mundo em algo um pouquinho melhor. Sendo que 1.400 pessoas estavam assistindo essa palestra dele. Imagina, 1.400 pessoas assistindo a sua palestra. Então, se ele pode, nós aqui no Tribunal de Contas, também podemos aprender e desenvolver as nossas competências comunicativas. E eu quero colocar para vocês 3 pontos para vocês levarem e se lembrarem quando forem fazer uma palestra. O primeiro é transformar o medo em preparação. Em hipótese alguma, nós podemos nos
entender o medo como um inimigo nosso. Nós temos que trazer o medo para ser o nosso aliado. O medo nos ajuda a nos preparar melhor. E aí eu coloquei as imagens do Rocky Balboa. Vocês lembram do filme dele? Toda aquela preparação que ele tinha antes da luta. E aí, no meio da preparação, ele tomava um copo de ovo e saía correndo para pegar galinhas, para dar mais agilidade, e treinava e fazia as flexões e corria, até que tocava aquela musiquinha. E aquela parte é o clímax do filme. E é interessante porque aquela parte, justamente, na vida real, é a parte que mais dura. E o filme ele colocou de uma maneira que durou ali um minuto, que toca a musiquinha, que fica empolgante, mas ele deve ter treinado ali pelo menos uns 3 meses de sacrifício e sofrimento. Na nossa vida também é assim. Seria legal se quando nós estivéssemos estudando para um concurso, para uma prova, para um vestibular, se pudesse ter uma musiquinha tocando e passasse bem rápido. Mas não é assim que funciona. Nada que é feito com paixão pode ser alcançado se não tiver sacrifício. O outro item que eu quero destacar para vocês é que a autenticidade é a chave do sucesso. Toda vez que você subir num palco, toda vez que você for fazer uma aula, dar uma palestra ou fazer um discurso, seja você mesmo. Não adianta você tentar imitar alguém, porque no máximo que você vai conseguir é fazer uma cópia mal feita daquela pessoa. Seja você mesmo, seja você mesma, que o sucesso, a possibilidade de sucesso vai ser bem maior. Pense na sua palestra, o terceiro item, como um presente a ser dado. E aí assim fica fácil. Quando nós vamos comprar um presente para alguém, o que nós fazemos? Nós procuramos entender o que a pessoa precisa, o que a pessoa gosta, para poder comprar aquilo que vai agradar a pessoa. Tem um episódio do Simpsons, que o Homer, é aniversário da esposa dele, ele compra uma bola de boliche para ela e manda escrever Homer na bola. Ela fala, mas esse presente é para mim? Você não gostou? Não, claro que não. Então dá para mim que eu gostei. Quer dizer, foi um presente para ela? Não foi. Então, quando nós formos dar uma palestra, fazer uma aula, a gente tem que pensar que nós estamos dando um presente para quem está assistindo. E aí eu quero convidar vocês, mais uma vez, a voltar 10 mil anos no tempo. Nós somos uma tribo de guerreiros e guerreiras. Os homens caçaram durante o dia todo mamutes, foram bem-sucedidos. As mulheres cuidaram das crianças o dia todo e saíram para coletar frutas e pesquisar novas coisas, e acharam uma nova fruta muito saborosa. E durante a noite todos se reuniam ao redor da fogueira e ficavam um olhando para o outro. Já tinham comido, e apesar de estarem muito cansados, ninguém tinha sono. O que eles faziam? Olhando um para a cara do outro ao redor da fogueira. Eles conversavam. Começavam a contar histórias. As palestras nada mais são do que histórias. Uma pesquisadora chamada Polly Wisner, ela ficou 40 anos estudando as tribos primitivas, e ela percebeu que durante o dia, as conversas que as pessoas tinham nessas tribos se referiam a assuntos econômicos e sociais, trabalho. Já no período da noite, as conversas eram mais tranquilas, eram mais leves. Eles contavam histórias, dançavam, faziam rituais. E durante essas conversas, imagina aqui que nós estejamos ao redor de uma fogueira, numa cena parecida com essa, uma palestra pré-histórica. O homem está contando como foi a caçada do dia. Está ali delirando. Todos os homens foram caçar. Mais ou menos como acontece hoje, quando o grupo de homens se reúne e vai assistir um jogo de futebol. Eles adoram isso porque já vem desde essa época. Os homens têm que ser mais focados, porque imagina como que é você estar caçando mamutes. Um vacilo e alguém vai morrer. Então o homem é mais focado nesse sentido. E aí as mulheres falam, você não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Não, o homem é mais direcionado a isso. Já a mulher, ela tinha que cuidar dos filhos e tinha que
defender o acampamento e tinha que sair coletando e começando a plantar as coisas. Então a mulher também, ela tem essa visão de que consegue passar de uma atividade para outra com maior velocidade. Isso já vem desde esses tempos. E desde esses tempos também, nós podemos dizer que essa conversa ao redor do fogo é um tipo de palestra, é um tipo de pessoas, humanos, contando história para humanos. E nós, seres humanos, todo mundo que está aqui, todo mundo que está lá fora, todos nós, sem exceção, adoramos histórias. Vamos conferir. À noite, nós não reunimos mais ao redor de fogueiras, mas nós nos reunimos numa sala de jantar, para jantar, ou então ao redor da TV, para assistir novela, para assistir uma série, para assistir um jogo de futebol. Só mudou o estilo, mas a essência é a mesma. Nessa roda que as pessoas estavam, há 10 mil anos atrás, eu imagino que um chefe da tribo poderia comentar. Falei assim, olha, nós caçamos mamutes, mas eles são muito rápidos. Ah, se nós conseguíssemos correr tão rápido quanto os cavalos. Aí, nesse momento que ele falava isso, um estalo ocorria na mente, no coração, na alma, no espírito, chame do que você quiser, de alguém. E esse alguém despertava a curiosidade e imaginava, como que eu vou correr como um cavalo? E essa pessoa começava a observar os cavalos, imaginava como ele poderia montá-los ou como ele poderia domesticá-los. Passou mais um tempo e a humanidade domesticou os cavalos. Nessa mesma roda, alguém poderia perguntar, grande chefe, um dia a humanidade, uma tribo, vai chegar até a Lua? O grande chefe responderia, não sei, talvez. Uns pensariam, não, isso é impossível, chegar até a Lua. Só que naquele momento, alguém sentia um estalo no coração, na alma, no espírito, e falou, chegar até a Lua? Começou a observar isso. E nessa mesma tribo, o menininho pode ter perguntado para o grande chefe, grande chefe, daqui 10 mil anos, as tribos de pessoas vão ter medo de tigres dentes de sabre? Não, não vão ter medo. Ah, então eles vão ter medo dos grandes mamutes? Não, também não. Das preguiças gigantes? Também acho que não. Mas, grande chefe, daqui 10 mil anos, o que as pessoas vão ter medo, então? Não sei. Talvez de falar em público. Obrigado.